Olá, queridos, graça e paz a todos vocês. Espero que vocês estejam bem com a graça de Deus. Estou muito feliz de vir até vocês com mais um vídeo e eu espero que este vídeo seja de bênção na sua vida, seja útil para a sua caminhada espiritual e para o crescimento espiritual também. E principalmente para a batalha da fé, que nós vivemos sempre defendendo a fé cristã. Hoje eu quero pedir a vocês ainda, antes de iniciar, por gentileza, não se esqueça de compartilhar, de curtir e de comentar este vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas. Não se esqueça também de acionar o sininho para receber mais informações e de se inscrever no canal. E quero lembrá-los também que eu tenho o meu Instagram, Paulo Romeiro 1, e lá eu peço também, por gentileza, que você nos siga. Isso ajuda muito o nosso algoritmo e vai ser de bênção para o reino de Deus, para a obra do Senhor. Hoje eu quero tratar com vocês de um artigo que foi publicado na revista Super Interessante, número 472, de fevereiro de 2025. E o título do artigo é Os Mormons, do Velho Oeste ao TikTok. O artigo vai da página 38 até a página 45. Portanto, hoje eu não vou discutir doutrinas à luz da Bíblia, a doutrina dos mormons à luz da Bíblia, mas eu vou me ater mais ao artigo publicado pela revista Super Interessante, que eu vi que o artigo ele não é favorável aos mormons. Tem várias questões ali que expõem o mormonismo. Inclusive tem uma questão de sexual, né, de atividade sexual entre estudantes mormons, e eu achei essa uma informação bastante bizarra, né? Não estou dizendo que a revista está mentindo, mas eu não quero trazer isso para vocês. Quem quiser ler o artigo, saber o que está lá, basta entrar no Google e você colocar as informações que eu já passei para você e você vai ter acesso ao artigo completo ou adquirindo a revista Super Interessante de fevereiro de 2025. Bom, eu quero começar dizendo que a revista informa que em 1823 um adolescente nova-iorquino criou uma religião saída do cristianismo, como que uma extensão, uma seita do cristianismo, uma religião polêmica e discretamente poligâmica. Agora eu aí questiono discretamente, porque a poligamia, que é um homem ter várias esposas ou muitas esposas, ela não foi discretamente praticada no mormonismo, ela foi escrachadamente, abertamente praticada no mormonismo. José Smith, como a revista vai colocar, ele teve 40 esposas. Eu já vi informações onde o número de esposas de José Smith chegava a 82 esposas. Ele mesmo, ele produziu uma profecia para a esposa dele, a Emma, com os seguintes termos: e tu, minha serva Emma, não recuse todas as esposas que eu enviar para o meu servo José. Eu pergunto a você, meu irmão, que é casado, a minha irmã, você que é casada, como é que você se sentiria se sua esposa arranjasse uma informação, uma profecia nesse tom para você? Complicado, né? Então ele fundou o estado de Utah, ele peitou o exército americano, ele acumulou mais de 200 bilhões de dólares e hoje o mormonismo tem cerca de 17 milhões de seguidores no mundo. Bom, em 27 de junho de 1844, ele era o líder de uma religião que só crescia, comandante de uma milícia armada de 5.000 homens, prefeito de uma pequena cidade que ele mesmo fundou e candidato a presidente dos Estados Unidos, né? Mas aí nessa época ele já estava preso também, ele veio a ser preso. Bom, o Smith ele teve a sua primeira visão com Deus e Jesus Cristo em 1820. Então ele estava com cerca de 15 anos, porque ele nasceu em 1805. Ao mesmo tempo, ele começou uma carreira de místico procurando tesouros. É bom lembrar que José Smith é filho de José Smith e Lucy Mack Smith, pais de 10 filhos, pobremente educados, uma família dada a superstições. Então foi nesse contexto, nesse ambiente, que José Smith cresceu.
Ele tinha pedras mágicas, através das quais ele procurava tesouros para os fazendeiros ali, os sitiantes ali na região. E ele então fazia um contrato com eles. E depois ele dizia, aqui tem um tesouro, e não tinha. Por fim, em 1826, ele foi julgado e condenado num tribunal por causa dessas práticas enganadoras, dizendo que ia encontrar um tesouro para o fulano de tal, e isso não acontecia. Bom, ele pegava uma ou duas pedrinhas com supostas propriedades de vidência e as colocava dentro da sua cartola, do seu chapéu. Então cobria o rosto com o chapelão e contemplava a interação da luz com as gemas em busca de revelações. Em 1827, de acordo com José Smith, um anjo o visitou e o guiou a floresta dentro até um livro que continha inscrições em hieróglifos egípcios reformados, talhados em placas de ouro, né, em vez de papel. A obra tinha mais de 15 quilos, foi escrita por um certo Mormon, um profeta e historiador que teria vivido no século IV, um milênio antes da colonização da América. Entre as várias histórias do livro estão as dos Nefitas, um povo hipotético, porque não existiu, que teria deixado Jerusalém no ano 600 a.C., a pedido do Deus judaico-cristão, para colonizar o lado de cá do Atlântico. Em 34 depois de Cristo, eles foram visitados na América pelo recém-ressuscitado Jesus Cristo. Então, o mormonismo ensina que depois que Cristo ressuscitou, ele esteve aqui na América para evangelizar os índios, e eles chamam os índios de lamanitas, lamanitas. E os povos nefitas, os povos que viviam lá no contexto semita do Antigo Testamento. Então Jesus desceu do céu e pediu para ele fundar uma religião. O Mormon registrou tudo o que sabia num livro de ouro, que foi escondido por seu filho Moroni. Peraí, a igreja Mormon apresenta Moroni como um anjo. Agora aqui ele aparece como filho de Mormon. Ele é anjo ou ele é uma pessoa? Aqui já começa uma contradição no mormonismo. Questões de fé à parte, é bom fazer alguns disclaimers baseados em evidências sobre o mito fundador do mormonismo, dos Santos dos Últimos Dias, mais conhecido como a Igreja Sud. Aliás, os mormons atualmente não querem ser chamados de mormons, eles querem ser chamados de Santo dos Últimos Dias. Mas a literatura mormon, ela se baseia no livro de Mormon. Se você pegar o livro de Mormon, logo na capa está escrito um outro testamento de Jesus Cristo. Dentro do livro de Mormon tem um livro de Mormon, então eles são chamados de mormons. Essa é uma ideia do profeta atual, que disse, orientou, evitem o termo mormon. Nós somos santos dos últimos dias, ou somos cristãos. Eles têm muito disso também. Mas mesmo na América do Norte, várias organizações, programas de TV não querem saber dessa conversa nova. Eles continuam chamando os mormons do que eles verdadeiramente são mormons, Agora, o primeiro problema aqui para o mormonismo é de que não existe hieróglifos reformados. Hieróglifos são os caracteres da língua egípcia, O copta, por exemplo, que foi o último estágio da língua egípcia original, antes de os islâmicos introduzirem o árabe, já era escrito com alfabeto em vez de hieróglifos. Então não existe um egiptólogo no mundo que conhece essa língua chamada egípcio reformado, e que José Smith diz que o livro de Mormon, aquelas tábuas de ouro, que pesavam cerca de 15 quilos, já havia informação de que pesavam muito mais, chegava a pesar 120 quilos. Então, estava escritos em egípcio reformado uma língua que não existe. Reza a lenda, diz a revista, que Smith traduziu tudo para o inglês. E é lenda mesmo, não tem verdade aqui não. Reza a lenda que Smith traduziu tudo para o inglês com a ajuda de duas pedrinhas de vidência. Então ele pegou duas pedras, ele chamava a Urim e o Tumim,
E ele tira isso de Êxodo, capítulo 28, versículo 30, porque nas vestes do sumo sacerdote tinha o éfode, como que uma bolsa no seu peito, e ali tinha também a pedra do Urim e Tumim, que era a pedra do sim ou não, que era uma forma de um oráculo mais simples para o povo de Israel. Devo ir à guerra? O rei perguntava. Aí o sacerdote tirava a pedra. Se saísse a pedra do sim, pode ir que Deus vai te dar vitória. Se saísse a pedra do não, não vá porque você vai perder. Então era uma forma de um oráculo, de uma profecia bem simples, que era passada ali através dessas duas pedras, e isso está lá em Êxodo capítulo 28. Bom, aí os símbolos misteriosos do egípcio reformado, uma língua inexistente, não foram um problema. Por quê? Porque o jovem profeta não precisava ler um livro que em mãos ou estar mesmo no mesmo ambiente com ele. Ele enfiava a cabeça no chapéu e as letras do egípcio, desse tal egípcio, isso transformando em inglês, e ele ditava para o seu secretário Oliver Cowdery, e aí isso veio a ser o Livro de Mórmon. Por fim, checar a tradução ou a existência das placas de ouro é impossível. De acordo com José Smith, depois da tradução, o anjo Moroni pediu o livro de volta e ele nunca mais foi visto. O Livro de Mórmon foi publicado pela primeira vez em 1830, mas como a religião crê em revelações contínuas, a doutrina sempre pode ser modificada por novos recados divinos. E é muito interessante isso, que o Livro de Mórmon foi publicado pela primeira vez em 1930, considerado por José Smith, pelo mormonismo, como o livro mais perfeito da Terra, mas ele já sofreu mais de 4.000 mudanças e significativas, mudanças muito importantes. Foi sendo revisado. Tanto a Igreja Católica como os protestantes, porém, negam reconhecer os mórmons como cristãos, e aí eu incluiria os batistas, os presbiterianos, os metodistas e os pentecostais, e outros grupos que eu nem citei aqui também. Agora, é interessante que a revista coloca que as revelações são contínuas, né? Que sempre podem ser modificadas, isso é verdade. Então, o que nós temos no mormonismo não é uma revelação contínua, mas é uma contradição contínua. São muitas as contradições. Por exemplo, o Livro de Mórmon contradiz a Bíblia. O Livro de Mórmon contradiz Doutrina e Convênios, porque os mórmons têm 4 obras padrão: a Bíblia, a Almeida Revista e Corrigida, o Livro de Mórmon, Doutrina e Convênios e Pérola de Grande Valor. Além disso, eles têm também as declarações dos profetas vivos, e o que eles falam tem o mesmo valor das obras canônicas que os mórmons abraçam, que eles têm. Então ninguém fala no mormonismo, porque um profeta vivo, ele pode contrariar um profeta que já morreu, e ele coloca uma nova verdade. Aí lá na frente, daqui a algumas décadas, o profeta lá na frente vai contrariar aquilo que o profeta disse hoje. Então o mormonismo é a religião das contradições. Os primeiros seguidores de José Smith, eles começaram 17 anos de migração pelos Estados Unidos. Em busca de um local isolado para se assentar, os colonos tentaram fundar uma cidade mórmon em 6 estados diferentes, o que envolveu tiroteios violentos, ocupações irregulares e crimes peculiares, como criar um banco central próprio, com papel moeda inventado. Interessante. O fim da jornada dos mórmons, a busca por um lugar, foi o estado de Illinois, onde Smith criou uma cidadezinha chamada Nauvoo, com 12.000 habitantes. Lá Smith se tornou um homem poderoso. Ele era o prefeito, profeta e líder da legião de Nauvoo, seu exército particular de 5.000 homens. Um outro regimento frequentava sua casa, que eram as suas 40 esposas. Supostamente sob ordem divina, ele autorizava a poligamia para si e também para os seus seguidores mais íntimos, mais próximos. Bom, nessa época, um jornal lá em Nauvoo
veio a público expondo os pecados, as falcatruas, as picaretagens de José Smith, a poligamia dele, foi o Nauvoo Expositor, ou expositor Nauvoo, né? Então acabou sendo exposto, né? Smith foi indiciado por perjúrio, fornicação e poligamia, após uma denúncia que partiu do condado vizinho. Um grupo de fiéis revoltados com essa revelação nada divina criou o Nauvoo Expositor, um jornal dedicado a denunciar as suas incoerências e também chamar por uma reforma. Só em 2014, diga-se, a Igreja Sud admitiu que Smith recomendava o casamento plural para os seus parças e pedia segredo. Bom, Smith excomungou os envolvidos no Nauvoo Expositor, determinou a destruição das instalações do jornal e declarou lei marcial para liderar sua legião numa insurreição contra o estado de Illinois. Acabou acusado por traição contra o Estado, incitação à rebelião e uma série de outros crimes. E depois de passar um tempo foragido, se entregou e foi preso. Agora, como é que termina essa história? Quando ele estava preso numa prisão na cidade de Cartago, no estado de Illinois, a multidão veio contra ele porque eles queriam pegar o Smith e aqueles que estavam com ele. E com ele na prisão estava o seu irmão Irão e também um adepto chamado John Taylor. E esse nome John Taylor é muito importante porque ele se tornou depois o terceiro profeta e presidente da igreja. Os mormons gostam muito de aventar, né, de que José Smith morreu como mártir. Né? Aliás, ele tem até no inário deles hinos que louvam o profeta e outros profetas. Né? O hino 14, por exemplo, do inário, o título é Hoje ao Profeta Louvemos, grande profeta de Deus, e fala como é que ele foi perseguido, como é que foi morto, e assim por diante, como ovelha que vai ao matadouro. Não tem nada a ver com Isaías 53, tem nada a ver com Jesus, não tem nada a ver. Bom, ele estava lá na prisão. Quando eles perceberam, né, a multidão vinha para acabar com eles, então alguém da multidão atirou e atingiu seu irmão dentro da cela, no rosto. E o irmão então caiu já com o rosto sangrando e ele gritou, eu sou um homem morto. E aí o Smith se desesperou. Então ele puxou seu revólver, que estava carregado com 6 balas, e ele disparou o revólver na multidão. Tá? E ele matou 2 pessoas. Como nós sabemos disso? O próprio John Taylor, que estava lá, ao lado dele, e que sobreviveu, ele conta esse relato. E onde encontramos esse relato? Na história documentária da Igreja Mormon, Mormon History. Então, na própria história documentária da Igreja Mormon, uma publicação oficial da Igreja em 7 volumes. Então você vai encontrar isso lá. Agora, ele não morreu mártir, porque ele morreu num tiroteio. Ele morreu, mas ele matou também. Mártir é quem morre como Estevão, perdoando os seus algozes. Então, isso aconteceu ali também. Bom, a crise sucessória que se seguiu ao assassinato de Smith desencadeou a criação de pelo menos 6 igrejas. Vários grupos se instalaram, principalmente a Igreja Reorganizada dos Santos dos Últimos Dias, liderada pelo filho de José Smith. E também, e aí o seu sucessor foi Brigham Young, tornou-se o segundo profeta e presidente da igreja. Bom, em 1846, a maioria deles seguiu o sucessor de Smith, né, um jovem chamado Brigham Young, em mais uma grande migração. Só que esta agora seria a última. Né? Depois de andar de mais de 2.000 quilômetros, eles se estabeleceram em um território ainda pertencente ao México, que depois se tornaria o estado de Utah. E durante a jornada, os Mormons participaram de 4 pequenas guerras e 8 massacres contra indígenas, reduzindo a população local a 14% da original no final do século XIX. É muito, muito sério isso aí, né?
Como presidente da igreja, profeta e posteriormente governador de Utah, o território acabaria passando para as mãos dos Estados Unidos em 1850. A Young então liberou a poligamia, ele mesmo, aqui diz que ele teve 56 esposas, mas eu já vi informações de que eram 27, nem que fosse 3. Já passou da conta, 2 já passou da conta, mas aqui a revista diz que ele teve 56 esposas e regulamentou a escravidão dos negros e também indígenas, indígenas. Também proibiu a presença de pessoas negras ou com ascendência africana nos templos do sacerdócio. E aqui é uma parte muito importante e muito triste também do mormonismo. O mormonismo ensina que a pele negra, o preto, a cor da pele, ela significa uma maldição na pré-existência, né? Que quando, no conselho dos deuses, lá na eternidade, o Elohim, o Deus Elohim, ele reuniu o conselho dos deuses. E estavam nesse conselho Jesus, que era um deus, seu irmão Lúcifer, porque o mormonismo ensina que Lúcifer é espírito irmão de Jesus. Você encontra essa informação no livro Princípio do Evangelho e em outras obras do mormonismo. Então, o Pai Celestial queria ouvir dos deuses ali, porque o mormonismo é poligamia, né? E uma opinião, uma sugestão, como fazer com as almas que estavam se multiplicando no céu. O Deus Mormon fazendo sexo com as suas esposas deusas, gerando filhos espirituais. Aí Satanás, ele ofereceu um plano, né? E Jesus ofereceu outro plano. E o plano de Lúcifer, ele foi rejeitado. E o plano de Jesus foi aceito. E aí Lúcifer ficou revoltado porque o seu plano não foi aceito. Ele então conseguiu a adesão de uma terça parte dos anjos para fazer guerra contra Elohim. Uma terça parte dos anjos lutou valentemente ao lado de Elohim. E uma outra terça parte dos anjos lutou com preguiça ao lado de Elohim. Não lutaram valentemente. Bom, Elohim ganhou a guerra acabou. Os anjos que lutaram valentemente ao lado de Elohim seriam enviados agora para a terra na cor do homem branco, com os olhos verdes e azuis. Os anjos que lutaram ao lado de Lúcifer seriam enviados aqui na terra como demônios, que nunca teriam um corpo físico para progredirem. E aquela terça parte dos anjos que lutou com preguiça ao lado de Elohim. Bom, essa terça parte dos anjos preguiçosos, essa terça parte foi enviada aqui na terra na cor do homem, como homem preto, com a pele negra. Essa é a explicação para a Igreja Mormon, para a etnia negra, para o negro, né? Espíritos preguiçosos que não lutaram valentemente na pré-existência. E o mormonismo, ele carregou isso por cerca de 150 anos. Por 150 anos, os negros não podiam participar do sacerdócio na Igreja Mormon e nem entrar no templo. Eu não estou falando da igreja. Templo não é a mesma coisa que igreja. Tá? Igreja você encontra em muitos lugares. Templo são assim, em regiões e são escassos. Por exemplo, por muitos anos aqui no Brasil, a Igreja Mormon teve apenas um templo, que foi o primeiro templo inaugurado aqui em 1978, aqui em São Paulo, na Avenida Francisco Morato, no bairro de Pinheiros. Tá? Então, agora hoje já tem mais templos aqui no Brasil. Tem em Manaus, tem no Rio Grande do Sul, para facilitar para os mormons irem aos templos para cerimônias especiais. Não vou elaborar sobre isso aqui hoje, mas eu posteriormente, em vídeos posteriores, eu vou apresentar várias facetas do mormonismo e vou comentar à luz da palavra de Deus, né? Não à luz da minha opinião, porque ela não tem valor. O que tem valor é a Bíblia Sagrada e a palavra de Deus. Bom, então nós vamos ver que em 1858, quando o governo federal se encheu, ficou com a paciência cheia com eles e mandou o exército para retirar o teocrata do cargo à força. Young então convocou a legião Nauvoo
e iniciou mais uma insurreição, mas ele acabou rendido. Bom, aí nós vamos ver também que nas décadas seguintes a igreja se pacificou e se internacionalizou. O Utah recebeu milhares de mormons convertidos e as missões alcançaram regiões distantes. E a expansão vem junto com um grande esforço de pesquisa pelas Américas, em busca de indícios arqueológicos do livro de Mormon e da civilização nefita, que não existiu. Esse é um outro problema muito sério para o mormonismo. O mormonismo tem uma encrenca não resolvida e que não vai resolver com a ciência. Por exemplo, quando eles dizem que os índios norte-americanos têm tudo a ver com os povos semitas, a ciência não aprova isso. Não aprova isso. O índio americano está muito mais associado aos povos asiáticos e não aos povos semitas, ao tipo mongoloide e não ao caucasoide. Então, isso tem que ser também pontuado. Então, há uma encrenca muito grande entre o livro de Mormon e a ciência. Por exemplo, nós não temos um mapa do livro de Mormon. O livro de Mormon cita muitas cidades na América do Norte de que ninguém conhece. Terra da Abundância, Bountiful, ou então Zaraema. Onde ficam esses pontos geográficos? Ninguém sabe, não existe. Não existem. Agora, se você pegar um mapa da Bíblia e você for a Israel ou nos arredores ali, você vai encontrar. Você vai saber onde é Nazaré, onde é Tiberíades, o Mar da Galileia, Jerusalém, Betânia, Cafarnaum, Belém, Jericó. Eu estive nesses lugares. Estive em Jericó. Então, quando a Bíblia vai citando os montes que ali estão, quando fala, por exemplo, da Galileia, quando fala da Judéia, tudo isso, nós encontramos. Existe uma geografia do livro de Mormon. Existem também escavações, a arqueologia que dá suporte à Bíblia, mas não dá suporte ao livro de Mormon. A igreja, então nós vemos que tudo isso, a igreja também foi uma importante financiadora de estudos sobre genealogia desde 1894. E é dona da Family Search, a maior instituição de pesquisa genealógica do mundo. Conhecer os antepassados permite um rito polêmico, o batismo pelos mortos, em que o falecido supostamente recebe um recado no além-vida e decide e quer se converter. Então, por exemplo, essa é uma das razões porque muitas pessoas entram para o mormonismo. Eu conheci um mormon que falou isso para mim. Olha, a razão por que eu entrei no mormonismo foi por causa do batismo pelos mortos. Porque eu vi que eu podia fazer alguma coisa pelos meus familiares que já tinham falecido. Mas isso é uma conversa fiada. Quero deixar bem claro para vocês, ninguém recebe a vida eterna depois que morre. Ninguém. Ninguém vai crer depois da morte. Por isso a palavra de Deus diz, hoje, se você ouvir a sua voz, não rejeite, não feche o seu coração. A palavra de Deus diz em Hebreus 9:27, ao ser humano, ao homem, à pessoa humana, está ordenado morrer uma só vez e depois disso segue seu juízo. Não existirá mais possibilidade, nem existe reencarnação, purgatório, rezar pela alma de quem morreu. Isso, à luz da Bíblia, isso de nada adianta. Isso são doutrinas humanas, doutrinas antibíblicas, que não têm respaldo na palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus porque ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Homens, como diz o apóstolo Pedro, homens santos falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, e outra coisa, a Bíblia não apoia batismo pelos mortos. Existe um único texto, que um outro momento eu vou elaborar melhor isso, que está lá em 1 Coríntios 15:29, que fala de batismo pelos mortos. Mas Paulo, quando coloca esse texto lá, ele coloca como uma prática pagã e não uma prática cristã. Ele está defendendo a ressurreição. E chega um momento que ele diz, até os pagãos creem na ressurreição, porque eles batizam pelos mortos. Ele não fala nós batizamos, eles batizam pelos mortos. Então é muito importante isso também.
Bom, o livro de Mórmon diz que os africanos descendem de dois personagens bíblicos amaldiçoados. Caim, aquele que matou seu próprio irmão, né? E Cão, filho de Noé, que zombou da nudez do seu próprio pai. A pele escura seria a marca dessa maldição. Por isso, essas pessoas não podiam participar de nenhum rito e novos fiéis tinham que provar que não havia africanos em suas árvores genealógicas. Por exemplo, os Mormons chegaram ao Brasil, se não me engano, em 1936. E quando eles chegaram, eles foram lá para o lado de Santa Catarina. Eles foram para lá. Eles foram para lá, para Santa Catarina, porque lá era o europeu, o alemão, e eles não queriam contato com a etnia, com os pretos, porque o mormonismo proibia a participação dos pretos no sacerdócio. Bem, eu vou interromper agora este vídeo, e daqui a pouco eu vou gravar uma segunda parte e você poderá assistir a segunda parte deste vídeo. Eu vou dar continuação a esse estudo, a essa informação aqui sobre a chegada dos mormons no Brasil e o tratamento com a etnia negra, com os negros no Brasil. Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Jesus não voltar antes.